Maravilha! Gostaram, gente? Tem muita coisa ainda pela frente, hein? Nós temos uma premiação agora e vamos fechar com uma palestra com chave de ouro, então continuem conosco. Agora nós teremos a sessão de inovação com a apresentação dos resultados do Hackathon Jovens Supermercadistas. Essa é uma iniciativa inédita que convida jovens do varejo alimentar a desenvolver soluções práticas para desafios reais do setor, com mentoria, networking e visibilidade nacional. E para explicar o projeto, eu convido agora ao palco o vice-presidente executivo comercial da Abras, Rodrigo Segurado, e também a assessora de Relações Institucionais, Marcela Barros. Segurado e Marcela. Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Agora a palavra é de vocês. Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Pessoal, alô. Tá tendo. Nós vamos dar início agora à sessão do Hackathon Jovens Supermercadistas, né, Marcela? Isso mesmo, vice-presidente. E aí, como é que vai ser? O que a gente vai fazer? Então, agora a gente vai receber aqui os 3 grupos vencedores para poderem apresentar suas soluções e premiá-los. Calma lá. Nós vamos anunciar para cada desafio quais foram os grupos vencedores, não é isso? Exatamente. Tá, e tem algum material de apoio que vai nos ajudar aqui? Acho que nós vamos chamar primeiro os nossos patrocinadores, né, para agradecer. Isso, vamos lá. Pode deixar então, aqui. Vamos lá. Vamos aqui, pessoal? Então, nós vamos anunciar o resultado de cada desafio. Então, o desafio número 1. Tem alguma tela? Primeiramente, vamos agradecer os nossos patrocinadores, KPMG, Mega Media Group e Nextop. E aí, vamos ao nosso primeiro desafio, que é escala 5x2. E antes de revelar, nós vamos soltar um vídeo falando sobre o Hackathon. Roda VT, produção. Hoje com um recadinho, Suzana, do Longo, um vídeo produzido, viu, Cláudio Zafari, pela turma jovem aqui da Agas, da ACATS. Vocês propuseram que a Abras fizesse um movimento nacional dos jovens nesse país, do nosso setor. Então já está aqui compromissado, dia 28 de abril de 2026, será o primeiro encontro nacional dos jovens do nosso país, do nosso setor, no Smart Mart, pela primeira vez, pelo compromisso que vocês. Parabéns pelo trabalho. Me pediram uma palavra, mas eu vou falar 2, né? Inovação e network. Acho que a gente conseguiu juntar uma galera muito boa para tratar da inovação e do futuro do setor. Então, eu acho que a proposta do Hackathon está sendo muito bem cumprida. Por que nós estamos aqui, nós todos, mentores jovens e Abras? Porque vocês pediram. E nós tivemos que fazer um hackathon para colocar esse hackathon no ar. Cases muito criativos para soluções que são efetivamente um desafio para todo varejista no Brasil hoje, em retail media, ou prevenção de perdas, ou mesmo a escala 5x2. A gente viu muita coisa boa, a gente viu muita criatividade, foi um momento único de conectar com os supermercadistas, essa nova geração, e eu estou muito empolgado para ver o que vem pela frente.
e estamos muito felizes de estar participando, né, desse movimento com os jovens, né, com o pessoal aí da segunda geração. Então estamos aqui para ajudar realmente a fazer a diferença, né, no varejo alimentar, nos supermercados, para que os supermercados possam ter mais resultado, uma melhor eficiência, uma redução das perdas. Gostaria de agradecer ao nosso presidente João Galaz, a toda a equipe da Abras, por essa oportunidade incrível que está sendo o evento, o Hackathon aqui em São Paulo. A gente está aqui na loja do Barbosa, muita troca de experiências, colegas do Brasil inteiro. E ansioso para o ano que vem. É a primeira vez que esse evento acontece com os jovens e, gente, eu tô adorando. Ontem teve desafio, hoje teve visita técnica em supermercado. Quero agradecer a Abras e também o nosso presidente, porque, gente, eu tô adorando e façam mais vezes. Minha experiência no Hackathon foi incrível. A nossa troca, toda a dinâmica sobre o trabalho, as ideias, a conexão que foi gerada ali, foi assim, de um valor inestimável. A gente só tem a agradecer a Abras, ao presidente Galaz, por esse convite que veio agregar muito, tanto nas nossas lojas quanto nas associações jovens. A primeira edição do Hackathon Jovens Supermercadistas Abras foi um sucesso. Vieram participantes de todo o Brasil para poder fazer networking, conhecer outros supermercados, aprender, trocar. Pessoal, foi excelente e tudo isso graças ao presidente João Galaz, que topou essa ideia, que ouviu o pedido dos jovens que falaram que queriam estar próximos da Abras. Então agora temos o Hackathon, estamos todos juntos. Que delícia de vídeo, né? Então agora acho que a gente pode ir para o nosso primeiro desafio, a escala 5x2. Podemos? Seguimos? Vamos lá, então nós vamos chamar ao palco. Primeiro nós vamos conhecer os mentores e o patrocinador do desafio. Os mentores são Jaciane Rizioli, Rodrigo Segurado, já aqui comigo no palco, e a Valdineia Tesser. Nós gostaríamos de fazer um reconhecimento a esses mentores, então, por gentileza, a Jaciane e a Valdineia subam ao palco. O Segurado já está aqui conosco. Sejam muito bem-vindas. Recebam o certificado por sua contribuição. Vamos fazer a foto. Muito bem, vamos fazer a foto. Nosso muito obrigada pela contribuição de vocês. Vocês podem descer, por favor. A Marcela e o Segurado continuam comigo aqui no palco. E agora nós vamos conhecer os grupos participantes. Grupo 1, Andrei, Leonardo, Flávia e Gustavo. Grupo 2, Adenilton, Vitor Hugo, João Otávio e o Caio. Grupo 3, Leonardo, Natan, Rodrigo e Renan. Muito bem, então agora nós vamos receber um envelope. Eu acho que a honra é sua, Segurado. Vamos revelar o vencedor desse primeiro desafio. E o grupo vencedor do Hackathon Jovens Supermercadistas, para o desafio 5x2 Jornada e Escala de Trabalho, é o grupo 2, Adenilton Francelino Correia, do grupo Terra Porto Supermercado, Caio Perim Manhol
do Supermercado Oswaldo Perim Limitada, João Otávio Lima, do Supermercado Ponto Novo e Vitor Hugo Gomes Leal, da Rede Compras. Venham para o palco. Muita comemoração, nossos parabéns. Subam aqui com a gente. Muito bem, parabéns. Vamos fazer a foto. Por favor, fiquem no centro do palco. Podem ficar no centro do palco para as fotos, pessoal, por gentileza. Maravilha, nossos parabéns. E agora... uma só do grupo. Muito bem. Então agora é o seguinte, pessoal. Vocês têm 7 minutos para o pitch, assim como foi no Hackathon. Então, tempo valendo! Bem, meus amigos, em 2023, um submarino chamado Titã, ele desceu às profundezas do oceano para visitar o Titanic. E o que chamou muita atenção nesse caso não foi nem a tragédia, infelizmente, mas foi que ele não explodiu, mas sim ele implodiu. E o que é que significou isso? Não necessariamente ele só aconteceu isso por causa da profundidade que ele foi, mas sim porque ele não estava preparado para a pressão a que ele foi submetido. E aí eu tenho um questionamento para vocês, varejistas. E se a gente estiver descendo para essa mesma profundidade que o Titã foi? E pior, e se a gente não estiver preparado para isso? O varejo, a gente pode comparar ele como submarino. Diferente de um navio, que ele sofre a pressão da água só por baixo, o nosso submarino, ele sofre a pressão de todos os lados. É custo, é turnover, é rotatividade, é salário. Então é tudo ao mesmo tempo. E a gente está cada vez mais descendo mais. Quando a gente fala de escala 5x2, a gente está falando de mais profundidade e, consequentemente, mais pressão operacional para os nossos negócios. Como o próprio desafio pediu, a gente já mapeou essas dificuldades, mas todas essas dificuldades não são variáveis isoladas. Elas são um sistema inteiro sob pressão no nosso varejo. E o que chama muita atenção quando a gente foi olhar é que o mercado ele só está olhando para a escala. Mas não é só a escala, não é só a profundidade que afunda um submarino. São vários fatores que fazem ele afundar. Quando a gente mapeou 10 variáveis críticas que podem levar ao nosso submarino, é como se fosse, cada um desses fosse uma rachadura no casco do nosso submarino. Ih, falhou. E cada pressão dessa, ela aumenta o risco e juntas elas podem afundar o nosso submarino. Então, assim, quando a gente fala de sobreviver a uma nova profundidade, a gente não está falando só de descer, mas sim de suportar a pressão a que a gente está submetido. E foi pensando nisso, foi com todas essas análises, foi falando com os nossos mentores, olhando o mercado, conversando com o varejista, que a gente construiu um novo submarino para o varejo. Massa, Caio. E aí a gente desenvolveu o nosso framework. O nosso framework é baseado em governança. 5x2 é só a grande pandemia. E se o varejo não estiver preparado a nível de governança? A gente preparou um framework e traduziu ele em uma plataforma. A nossa capacidade humana ela é limitada a nível de processamento. Por isso, a gente teve a ideia de usar a tecnologia de machine learning para previsão computacional, poder de dados. No varejo, o que a gente tem de melhor é dados. O ouro do varejo hoje é a tua informação, é o teu dado tratado. Então, o nosso sistema ele faz uma escala preditiva. Você hoje escala aí a força do seu feeling. A computação vai te dar poder preditivo, ela vai analisar históricos anteriores e, baseado nisso, ela vai sugerir uma escala. Ela vai te dar o poder de decidir melhor. Então, a gente tem a sugestão dessa escala inteligente.
Essa plataforma vai fazer o mapeamento de calor por dia, por hora, para ver se o seu quadro está adequado com aquele faturamento por departamento. Depois a gente tem a escala inteligente. Não é mais uma escala manual. É uma escala baseada em demanda, baseada em necessidade e com computação neural. Depois disso, a gente vai fazer toda a análise de produtividade. O que adianta você, varejista, vender e não ver o resultado? A nossa plataforma ela te diz o rendimento por colaborador, como é que está essa performance de produtividade. Depois a gente vai ter uma plataforma, um módulo que é a cereja do nosso bolo. É o que a gente chama de reaproveitamento operador por finalidade laboral. Existe a função de operador de supermercado, Adenilton, mas eu posso fazer isso sem ter a tua plataforma? Pode, mas o risco jurídico você vai ter constantemente na sua vida. Então, a nossa plataforma, através de análise preditiva, ela vai mapear se a função, se o ofício daquela função permite que ele seja realocado com passivo jurídico seguro, com a possibilidade de levar menos processos. Então, ela vai fazer uma matriz de compatibilidade. Aqui é um exemplo. O operador de alimento, que opera 100% da parte de alimento, ele tem 85% de chance, sem risco jurídico, dele também ser realocado para alimento. Então, com isso, a gente faz o reaproveitamento daquele funcionário, daquele colaborador, e a gente consegue aumentar o nível de produtividade. Aí a gente começa a eliminar um custo que o varejo tem de forma silenciosa. Que custo é esse? Custo ocioso. Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que nenhum de vocês sabe quanto vocês gastam de custo ocioso, porque humanamente isso é impossível de calcular, mas no poder da computação neural, isso é muito possível. Então, o que foi que a gente fez? Essa análise preditiva, ela vai calcular o custo ocioso. O custo ocioso é a capacidade de verificar quanto tempo está parado aquele operador daquele departamento. Então, vai calcular isso e vai te sugerir isso daqui. Ah, Adenilton, como é que você vai fazer que o nosso colaborador ele aceite isso? Lembrando, Luciano Davan acabou de falar, temos que dividir riqueza para não reclamar de pobreza. Então, a gente vai recompensar esse operador por percentual de performance dele. Aqui é um exemplo. Maria Santos passou de bebida para alimento, ela aumentou a produtividade dela em 18%. O que é que custa desse 18% a mais você retornar para ela 2 ou 5% do contra-cheque? Isso eu estou falando de melhoria de clima organizacional, tá bom? Então, tudo isso, a nossa solução, ela traz custo, imagem, viabilidade. O que é viabilidade? A plataforma vai ver, ó, em vez de você abrir de 7 horas da manhã, através do poder de processamento, a gente viu que o melhor é você abrir de 8 horas. Então, com isso, ele vai te dar o cálculo de viabilidade. Qual é o melhor horário para eu abrir? Se vale a pena eu abrir naquele dia. Então, a gente só consegue fazer isso com poder de processamento. Então, nosso framework faz isso, tá bom, gente? Ah, Adenilton, minha capacidade de contrato não cabe. Então, a plataforma vai fazer também uma análise de demanda para trabalho temporário, para poder cobrir essa demanda. Tá bom, gente? Aí a gente fez aqui um impacto de custo de quanto todo o nosso framework iria economizar na tua empresa, no teu supermercado. Uma simulação aqui baseada em ângulos históricos que a gente pegou, gera economia de R$46 mil. Isso eu estou falando de um histórico simulado. Pode ser muito mais ou pode ser também menos. Tá bom? Eu queria aproveitar para falar que tudo isso aqui não é resultado apenas meu, mas resultado dessa linda equipe que Deus me deu o prazer de conhecer. O Caio, o Vitor e o João, tá bom? Meu nome é Adenilton Correia, vou cobrar agora um presente que eu pedi ao meu mentor, Rodrigo. Eu disse, Rodrigo, eu vou levar os 7 minutos para o pitch, eu cumpri, mas eu queria só 2 minutinhos para chamar os meninos aqui na frente. Pode vir, meninos. E aí Rodrigo falou, Adenilton, se você ganhar, você pode ter esses 2 minutos, tá bom? Então eu queria aproveitar esse momento para dizer que o nosso varejo, ele é vivo, ele é rentável e ele tem tudo para ser um dos maiores fatores econômicos do nosso país e do nosso planeta. Hoje nós estamos aqui com a iniciativa jovem, que esse é o futuro do nosso país, gente. A necessidade do comportamento hoje de um gestor de supermercado está na nossa geração. Então, apostar no jovem do nosso país é acreditar no varejo de amanhã. Mas eu queria aproveitar esse momento lindo para dizer que eu fui o engenheiro dessa plataforma, mas nada disso fosse possível se ele não tivesse atuado nos seus papéis
Eu tenho aqui Caio, que atuou como analista de negócio, analisando todos os requisitos. Eu tenho o João também, que atuou como analista de requisito, e o outro também que atuou na parte comercial, na parte de apresentação e na parte de levantamento de requisito. Isso aqui, gente, é resultado de um trabalho de muita garra, de muita dedicação. Meu nome é Adenilton Correia, direto de Pernambuco para o Brasil. Parabéns para o grupo, pessoal. Acho que vocês vão receber de volta os troféus de vocês. Nossos parabéns mais uma vez e podem retornar aos seus lugares. Lindo demais. Um belo trabalho. A Marcela e o Segurado continuam comigo aqui. Vocês podem descer pela frente do palco, por gentileza. Obrigada e parabéns mais uma vez. Merecedores, merecedores dessas palmas. E agora nós vamos para o desafio 2, furto de mercadorias. Vamos para o desafio Retail Media, perdão. Então nós vamos chamar ao palco, vamos conhecer os mentores e o patrocinador do desafio. Bruno Ferreira, Danilo Cordeiro, Jonatas Calabria e Gilmário Cavalcante são os mentores do desafio. Por gentileza, subam aqui ao palco. Recebam o certificado pela contribuição de vocês. Vamos para o centro do palco, pessoal, para a gente conseguir uma foto bem bacana, por gentileza. Vocês conseguem vir um pouquinho mais para frente? Isso. Os nossos fotógrafos já estão ali, prontinhos. Muito obrigada. Podem retornar aos seus lugares. Parabéns pelo trabalho de vocês. E agora nós vamos conhecer os grupos participantes. Grupo 1, Juliana, Lorena, Gabriele e Rodolfo. Grupo 2, Juan, Rodrigo. Esses são os dois grupos. Acho que o envelope já está chegando. Segurado? Quem vai abrir? Vamos saber quem será o grupo vencedor do desafio Retail Media. E o grupo vencedor do desafio do Hackathon Retail Media é o grupo 1, Juliana Cardoso Sepúlveda, do GPA, Lorena Fialho Calvi, dos Supermercados Calvi, Gabriele Vencielli Salvetti, da Vencielli Salvetti Companhia Limitada, e Rodolfo Monte de Oliveira, da Campus Pavani. Muito bem, parabéns! Que legal, que alegria, pessoal. Muito bem, olha, vocês estão preparados? Porque agora, pessoal, vocês têm 7 minutos para o pitch, assim como foi no Hackathon. Então, preparadas? Vamos lá? Tempo valendo! A indústria hoje investe bilhões em mídia, mas tem um momento da jornada do cliente em que ela não tem controle. E esse momento é na decisão de compra. Hoje, esse momento ele está na mão do varejo. É ali que a intenção vira compra, que você materializa toda a parte da mídia. E quem controla isso não monetiza de forma estruturada. Ó, não tinha passado. O varejo alimentar tem algo que nenhuma mídia tem: dados reais de compra. Não é um clique, não é uma intenção. Ele tem a proximidade com o shopper, antes, durante e depois da compra. E ele está presente no momento de decisão. Não está passando.
Existe um grande potencial no varejo, mas ele está fragmentado. Ele tem ativos dispersos. A gente tem CRM, e-commerce, telas, a audiência do shopper e os dados, mas eles não estão reunidos. Eles não operam como mídia, eles não operam ainda como receita. A indústria quer investir no varejo, mas falta estruturar, principalmente no pequeno e no médio varejo. Falta uma padronização, falta uma escala, falta uma previsibilidade. Existe valor tanto para o varejo quanto para a indústria, mas falta uma ponte que una esses dois lados. O varejo não precisa gerar receita só vendendo produtos. Ele pode monetizar a sua audiência, os seus canais e a sua influência. Boa. E é aí que entra o Retail X. A nossa plataforma vai ser uma plataforma que vai revolucionar o varejo alimentar brasileiro. A gente traz aqui os nossos 4 pilares, onde eu identifico os ativos do varejo, principalmente os canais proprietários. Hoje, se você faz Instagram, se você faz TikTok ou se você faz Meta, você vai conseguir rentabilizar esses canais utilizando a nossa plataforma. A gente cria audiências qualificadas. A nossa inteligência vai conectar o que a indústria precisa com o que o varejo tem de melhor. Aqui, nessa parte, a gente vai recomendar as campanhas para a indústria. Então, com a nossa inteligência, a gente vai conseguir mandar para a indústria um retorno muito mais rápido do que vai funcionar para aquela campanha que ela quer realizar. E aí, o varejo ele vai se tornar protagonista, porque ele vai escolher a campanha que ele quer fazer dentro do varejo dele, porque ele conhece quem é o cliente dele. E, no final, a gente vai mensurar o impacto de cada campanha que a gente vai subir dentro da plataforma. Aqui é um pouquinho de como que seria a jornada dentro do nosso aplicativo. O nosso aplicativo vai ser intuitivo e vai ser fácil de ser manipulado e utilizado pelos times. Acho que aqui que vale a gente reforçar é que a gente vai ter a receita da mídia em tempo real. Então, o varejista e a indústria vai conseguir entender o quanto ele está rentabilizando dentro da plataforma. Aqui mais um pouquinho de como ficaria o nosso app. E, no final, o que também é muito importante, porque a gente quer receita, é que o varejista ele vai monetizar tanto pelos ativos quanto pelo aumento de receita. Então, se você fez uma campanha e aumentou a receita e vendeu mais produto, você ganha em cima do uplift de venda. Aqui, como eu falei, esse é a nossa plataforma, nosso modelo de negócio. A gente vai ter uma participação, vocês vão ganhar uma participação no incremento de venda, por aumento de frequência de ticket, e também vão ganhar por estarem disponibilizando os seus canais para as indústrias fazerem toda a campanha dentro das lojas de vocês. Aqui a gente propõe essa infraestrutura com dados de compras, canais digitais e ativos de loja para uma nova linha de receita e margem, conectando a indústria, sendo campanhas mais eficientes, mensuráveis e próximas da conversão. O futuro do varejo já começou. Basta saber se vocês querem fazer parte disso. Agora sim, vocês vão receber a premiação de vocês. Os troféus já estão ali nas mãos das meninas. Fala de número de academias. Tem 100 Nossos academias. parabéns. 200 academias, um equity. Mas o lucro mesmo é sempre o ano da E academia. aí sim, com os troféus nas mãos, nós vamos fazer as fotos. Por gentileza, eu peço que vocês fiquem um pouquinho mais à frente, no centro do palco. Isso. Te mando tudo. Campinas é história. Depende da quantidade de metro quadrado, mas é de 6 a 10. Linda foto. Uma salva de palmas para o segundo grupo vencedor. Muito obrigada. Podem retornar aos seus lugares. O segurado e a Marcela continuam aqui comigo. E agora nós vamos chamar para o desafio 3, que é furto de mercadorias.
Vamos conhecer os mentores e patrocinador do desafio. Então subam aqui ao palco a Ana Paula Vale, a Flávia Pavani, Mônica Reimberg e o Juliano Camargo. Uma salva de palmas, pessoal, para os nossos mentores. Vocês vão receber um certificado pela contribuição de vocês. Muito bem, certificados nominais. Peço por gentileza que venham aqui no centro do palco para fazermos a foto. Assim a gente garante a melhor luz. Vamos lá, nossos modelos estão prontos. Linda foto, pessoal. Muito obrigada. Vocês podem retornar aos seus lugares. E agora nós vamos conhecer os grupos participantes. Rola na tela. Vamos lá, grupo 1. Leonardo, o Luiz Gustavo e o Rafael. Grupo número 2, Alessander, Jane, Fabrício e Luiz Gustavo. São esses dois grupos e agora nós vamos conhecer o grupo vencedor. Tchananã, quem será, Marcela? Oi? Olha o suspense. Marcela está sem microfone. Temos áudio? O grupo vencedor do desafio Furtos de Mercadorias é o grupo 1. Leonardo, Luiz Gustavo e Rafael. Parabéns para o grupo 1. Vocês merecem. Subam aqui. Parabéns, meninos. Então é o seguinte, vocês estão preparados? Porque agora vocês têm 7 minutos para o pitch, valendo agora. Bom. Alô? Boa tarde, pessoal. A gente é o Grupo 1 aqui e a gente veio apresentar a Central de Inteligência Antifurto do Varejo Associado. Uma solução que é tecnológica, jurídica e institucional. Contextualizando um pouco o problema que todo mundo já sabe. Teve em 2025 a Gangue do Azeite em Brasília. Ela furtou dezenas de lojas antes de ser presa. Isso não é um caso isolado, é o novo padrão de comportamento dos furtos. Considerando um cenário de um grupo de lojas que fatura 150 bilhões, então, segundo a pesquisa da Abras de 2025, 1,89 desse valor é ineficiência operacional, dando 2,8 bilhões de ineficiência operacional. Desses 2,8, 21% são desvios, e desse 21%, 71% é furto externo. Isso dá 422 milhões de 150 bi. E eu fiz uma conta antes de subir ao palco, com o faturamento da Abras inteiro de 1,1 trilhão e os números publicados hoje de manhã do painel, dá aproximadamente 3 bilhões por ano em furto externo. Isso é muito dinheiro, faturamento de muito maior que muitas lojas. E por que isso continua acontecendo? Um dos fatores que a gente identificou como principal. Cada loja é um silo de informação. Ou seja, cada loja, cada rede sabe o seu furtante, sabe o seu ladrão, mas não compartilha essa informação com ninguém. Então, o que pode ser classificado como uma instituição criminal, crime organizado, que daria uma pena muito maior, fica acabando só num furto simples, que geralmente não leva a nenhuma prisão. Que nem o Luciano Hang comentou antes, os ladrões são soltos antes do próprio gerente da loja. E a gangue conhece disso e se aproveita dessa oportunidade. Então, o que é a Central de Inteligência do Varejo? É uma estrutura jurídica independente, formada por um grupo associativo, que é mantida por eles, e ela une inteligência operacional, apoio jurídico e governança de dados, segundo a LGPD, que é um dos pontos que mais pega hoje em dia nas soluções atuais. E o nosso principal diferencial em relação a uma ferramenta de IA que já existe, é o conceito da loja fazer só uma coisa só,
a central faz o resto. O que a loja tem que fazer? Ela tem que comunicar o furto. Ela tem que entrar no portal e só falar, aconteceu um furto aqui na loja, no corredor tal, no horário tal. A central faz todo o resto. A central entra na loja com internet VPN, faz a extração dos vídeos, abre um BO, faz um cruzamento de dados com os outros BOs que já existem, e se tiver uma correspondência entre outros crimes, eles fazem uma notícia crime como um crime organizado e faz uma pressão maior ainda na polícia. E isso é o que garante escalabilidade, porque hoje em dia o gerente não faz o BO porque sabe que não vai dar nada. Como a central faz isso, facilita para o gerente fazer o BO. E o que fecha o ciclo seriam os sistemas que já existem hoje, mas com um pesar da LGPD. A central vai avisar a loja quando esse furtante, quando esse ladrão entrar na loja de novo, só que ela vai validar com 4 etapas. Primeiro, a inteligência artificial vai fazer validação, vai fazer o match, depois um analista vai fazer uma validação humana desse match e vai observar o histórico daquele rosto, em até 30 segundos. Com esse histórico, ele vai fazer um alerta de atenção elevada até uma abordagem cordial, como oferecer um cestinho. Então, a loja não decide o nível da abordagem, a loja não faz nada. Isso não tira a subjetividade da loja, que dá muitos processos hoje em dia. Bom, pessoal, então, a ideia da central não é necessariamente prender a gangue ali em tempo real. A ideia é criar um ecossistema que torne essa atividade das gangues economicamente inviável. Por quê? A recompensa dessas gangues vai cair, o custo para poder fazer essa operação dentro das nossas lojas de varejo vai subir e a gangue vai começar a pensar, poxa, não compensa eu realizar o furto nessa loja, né? E o que muda o cálculo da gangue, né? São principalmente esses 4 fatores. Então, primeiro, a certeza de que ele pode ser capturado ali pelas imagens das câmeras, ele pode até cometer o furto uma vez, mas na segunda vez as nossas câmeras já vão alertar. Depois que o custo para a gangue contornar esse sistema aumenta, ela vai ter que investir em ações mais sofisticadas, o que derruba a premissa deles de que é fácil furtar dentro do supermercado. A receptação, né, que é a segunda parte, né, a venda desse produto roubado, também vai ser prejudicada com a comunicação desses furtos. E a gangue vai ter que se deslocar cada vez mais para poder encontrar uma loja que não faz parte da central para poder evitar esse sistema. E aí, gente, como que a gente faz para deixar isso viável legalmente? A partir da LGPD, a gente pega ali que no artigo 11, a gente pode utilizar dados biométricos das pessoas, desde que seja para tratamento de fraudes. E aqui a gente está lidando com uma fraude patrimonial. A ideia é que essa empresa ela seja uma organização transversal entre os varejos. Então, ela teria uma controladoria conjunta de todos os varejistas, da mesma forma que a gente vê hoje no setor financeiro com o Serasa. A gente também garantiria uma validação humana para evitar que seja uma decisão puramente 100% da IA, e a gente também ofereceria toda a documentação já construída por essa central de inteligência, que a documentação é exigida pela LGPD atualmente. A gente forneceria isso para a NPD de forma proativa. E a gente sabe que para construir uma central sozinho é muito caro hoje em dia. Então, por isso que a ideia nossa é que seja uma organização transversal entre os varejistas. Porque se a gente pega o custo de uma central e divide aqui por loja, aí considerando aqui, nesse cálculo que a gente fez, com um cluster de 5.000 lojas, a gente diminui drasticamente esse custo. Então, teria um custo inicial de 13.000, em torno de 13.000 por loja, e um custo mensal de R$ 636. Quando a gente considera o tanto que a gente poderia reduzir de furto, a gente vê que no primeiro ano a gente teria um resultado líquido ainda negativo por causa desse investimento inicial, mas já no segundo ano a gente já teria um ganho ali de mais de R$ 30.000 por ano, nesse regime. E aí, pegando essas 5.000 lojas, que é uma pequena fração, né, do total de lojas que a gente tem varejista hoje, a gente chegaria numa recuperação de perdas aqui de 173 milhões. Então, é um impacto gigantesco que uma ação em conjunto aqui dos varejistas poderia gerar. E a ideia aqui é que a gente
mude essa estatística, né? De 6 a cada 10 furtos, a cada 10 furtos, 6 não são comunicados, porque a central vai fazer isso de uma forma muito mais prática e muito mais ágil do que cada um fazer de forma independente. Bom, pessoal, a gente tem um estudo completo aqui nesse QR Code, então, quem quiser pode pegar aqui pelo QR Code e ler o estudo completo, e a gente também fica aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Nossos parabéns. Que trabalho lindo de vocês. Então, agora vocês vão receber a premiação. Acho que vocês vão querer guardar esse envelope. Aqui está o resultado de vocês. E aí nós vamos fazer a foto também aqui no centro do palco, por gentileza. Parabéns, meninos. Vocês podem se colocar no meio do palco, no centro do palco. Os nossos fotógrafos já estão prontos. As fotinhas para as redes sociais. Que alegria, que momento lindo. Muito obrigada. Vocês podem descer pela escada da frente aqui do nosso palco, por gentileza. Maravilha! E por fim, pessoal, nós vamos fazer um reconhecimento a quem tornou esse momento possível. Então, recebam uma homenagem pela contribuição ao projeto Marcela Barros e Rodrigo Segurado. Uma salva de palmas para eles. Cadê a Marcela? Marcela, vem receber sua homenagem. Marcela está lá atrás. Marcela Barros. Cadê a Marcela? Tudo bem. Bom, então agora eu gostaria de chamar os 3 grupos vencedores novamente para a gente fazer uma foto geral. O segurado continua aqui comigo no palco, por gentileza, junto com o João Galassi. Cadê o João Galassi? Presidente, venha para cá também participar dessa foto, esse momento tão importante. E os 3 grupos vencedores retornem para cá, por gentileza. Vamos lá. Venham, grupos vencedores. Por favor, centro do palco, pessoal, venham um pouquinho mais para frente, para vocês serem valorizados pela luz. Bem no centro aqui, pode... E vamos fazer um reconhecimento para o presidente João Galassi, porque ele merece, né? Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Todo mundo tá com um troféu na mão, presidente. Então, você também ganha o seu. Maravilha. Parabéns a todos. Pessoal, podem retornar aos seus lugares. O João Galassi permanece aqui no palco. Põe 2 cadeirinhas aqui para nós. Porque agora é com você, não é, João? 2 cadeiras aqui para nós.